Olá, vinhofóricos, tudo bem? E hoje, continuando a nossa série de vídeos sobre rótulos dos vinhos, vamos falar sobre os vinhos da Espanha. E em nosso vídeo anterior, falamos sobre os complicados rótulos da França. Se você não conferiu esses vídeos ainda, estou deixando os links aqui embaixo na descrição. Mas hoje vamos falar de Espanha. Espanha é um dos países com maior área plantada de vinhas, porém é o terceiro em produção de vinhos, ficando apenas atrás da França e da Itália. Em geral, os rótulos da Espanha são muito parecidos com os rótulos que nós temos aqui no Novo Mundo. Então tem informações muito claras ao consumidor, como tipo de uva, região, safra, fabricante, etc. No entanto, ainda existem alguns rótulos da Espanha com termos que podem confundir o consumidor. E é sobre esse tipo de rótulo que nós vamos falar nesse vídeo. Algumas informações para a gente começar a entender os rótulos da Espanha. A primeira delas é que a principal uva de lá é a Tempranillo. Essa uva ela pode ter cerca de 18 nomes ao redor do mundo, sobretudo na Espanha e em Portugal. Eu estou deixando uma tabela aqui do lado, caso vocês tenham curiosidade de saber quais são esses nomes. Mas só lá na Espanha ela pode ser chamada, por exemplo, de Tinta del Toro, Tinto Fino, Tinta del País e etc. Segunda informação é que a Espanha possui diversas regiões vinícolas, porém existem duas principais. Ribera del Duero, onde os vinhos são fabricados com 100% da uva Tempranillo, e Rioja. Lá em Rioja você tem a mistura da Tempranillo com basicamente três uvas principais: a Grenache, ou Garnacha, como é chamada lá na Espanha, a Cariñán, ou Cariñeña, ou Mazuelo, são os outros dois nomes dela, ou com a uva Graciano. E a terceira informação que vale para rótulos de outros países também, mas sobretudo com os rótulos da Espanha, é que você sempre dê uma olhadinha no contrarótulo, porque às vezes a uva não está no rótulo, está no contrarótulo, muitas vezes com toda a composição do blend. Lá você pode encontrar também ainda outras informações, como nota de degustação do próprio produtor e sugestões de harmonização com comida. Existem também alguns termos que aparecem nos rótulos espanhóis que podem confundir a gente. Então, por exemplo, año, vendimia ou cosecha, significa a safra daquele vinho. Se é um vinho branco, significa que é um vinho branco. Se ele é rosado, é um vinho rosé. Se você tem o termo cava, significa que é um espumante espanhol produzido principalmente com as uvas Macabeo, Xarello e Parellada. Se você tem o termo dulce, significa que é um vinho doce, geralmente um vinho de sobremesa. Se você tem o termo Jerez, significa que é um vinho fortificado do sul da Espanha. Viña ou vinhedo significa o vinhedo. Nós podemos encontrar num vinho da Espanha? Primeiramente, o nome da bodega, da vinha, da vinícola. Você pode encontrar o nome da uva, pode encontrar a safra e pode encontrar a denominação de origem. Como nós vimos em vídeos anteriores, as denominações de origem, elas indicam determinadas regras dentro das quais aquele vinho foi produzido, como o tipo de uvas que ele pode utilizar, métodos de produção, o terroir e etc. Então, numa ordem crescente de qualidade, os vinhos espanhóis podem ser classificados em VT, que é o vinho da terra, pode ser classificado em VC, que é o vinho de qualidade com indicação geográfica, pode ser qualificado como VP, que são os vinhos de pago, pago significa vinhedo, pode ter a denominação de origem, que a maioria dos vinhos espanhóis que você encontra no mercado vão ter a DO, até a classificação mais alta e mais difícil de conseguir, que é a denominação de origem calificada. Lá na Espanha, somente duas regiões possuem a DOCA, que são as regiões de Rioja e Priorat. Lá em Priorat você usa duas uvas principais, que são a Cariñán, ou Cariñeña, e Garnacha, ou Grenache, como ela é chamada na França. Você pode encontrar também embotellado por, significa onde aquele vinho foi engarrafado, ou elaborado en la propiedad. E por fim, você pode ter a classificação daquele vinho de acordo com o seu amadurecimento ou não em barricas de carvalho. Então o vinho pode ser jovem, que significa que o vinho não passou por barricas de carvalho ou que passou pouco tempo. Não necessariamente um vinho jovem não passou por barricas de carvalho. Você tem a segunda classificação, que é o vinho criança. Criança não tem nada a ver com criança, tá, gente? Criança quer dizer criação. Então, um vinho tinto, para ser chamado de criança, ele tem que envelhecer pelo menos 2 anos, sendo 6 meses em barrica de carvalho. Se o vinho é branco, para ele ser chamado de criança, o envelhecimento tem que ser de 1 ano e meio, sendo 6 meses em barricas de carvalho. Uma exceção que nós temos essa regra é que em Rioja e em Ribera del Duero, para um vinho ser chamado de criança,
o amadurecimento continua sendo de 2 anos, sendo que é 1 ano em barricas de carvalho. Ele pode ser chamado também de reserva, então para um vinho ser chamado de reserva, ele tem que amadurecer 3 anos, sendo 1 ano em barricas de carvalho. Se o vinho é branco, para ser chamado reserva, ele tem que amadurecer 2 anos, sendo 6 meses em barricas de carvalho. Atenção para o uso do nome reserva em regiões que não são Espanha e Portugal, porque fora desses países o uso do termo reserva pode ser apenas por uma estratégia de marketing, significando no máximo que esse produtor usou uvas melhores em relação ao seu vinho de entrada, como nós vemos aqui na América do Sul. E por fim temos a classificação de Gran Reserva. Para um vinho ser chamado de Gran Reserva, ele tem que amadurecer 5 anos, sendo 18 meses em barricas de carvalho. Para os brancos Gran Reserva, você tem um amadurecimento de 4 anos, sendo 6 meses em barricas de carvalho. Então é isso, gente. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a entender melhor os rótulos dessa região tão bacana, tão mágica, com vinhos de tão bom custo-benefício que é a Espanha. Em nosso próximo vídeo sobre rótulos, vamos falar sobre os rótulos da Itália. Então fiquem ligadinhos com a gente. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar com seus amigos, que isso ajuda bastante a gente aqui no YouTube para ganhar relevância e espalhar esse conteúdo para cada vez mais pessoas. Se você quiser ficar ligadinho também nas novidades aqui do Vinhoforia, se inscreva aqui no meu canal e ative as notificações lá embaixo no sininho. Gente, eu tenho que mostrar isso aqui para vocês, olha. Isso aqui nunca vai parar de tocar. Então, ative o sininho. Linda semana para vocês. Grande beijo.